Essa informação vai impactar a forma como você vê a instituição denominada Igreja Adventista do Sétimo Dia. Infelizmente, há muita gente sincera que foi iludida por falsas doutrinas e ingenuamente aceitam aquilo que aprenderam como verdade absoluta. Vale pontuar que não estamos aqui julgando o caráter de ninguém. O nosso objetivo é unicamente refutar falsos ensinamentos transmitidos como sendo palavra de Deus. Até entendo que muitos teólogos que defendem determinadas heresias são pessoas de bem, mas, infelizmente, aprenderam falsas doutrinas e não poupam energias em passá-las adiante. É importante que fique claro que não temos absolutamente nada pessoal contra as pessoas que congregam na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Até conheço algumas delas, e são pessoas honestas e piedosas. O que estamos refutando, ou que vamos refutar, são as ideias defendidas pelos teólogos dessa instituição. Se você pertence a essa instituição, não me tenha por mal. Sugiro que analise o que temos a dizer e depois tire as suas próprias conclusões. A seguir, mostrarei um vídeo no qual um dos teólogos adventistas mais conhecidos, por ser figura sempre presente aí nas mídias, ensina uma heresia mortal sobre a pessoa de Cristo. O teólogo ao qual me refiro é o pastor Rodrigo Silva, que também se identifica como arqueólogo. No vídeo, Rodrigo Silva afirma com todas as letras que Jesus Cristo e o arcanjo Miguel são a mesma pessoa, fazendo coro com a seita chamada Testemunhas de Jeová. Na verdade, essa falsa doutrina não foi criada por Rodrigo Silva, mas vem de uma senhora chamada Ellen Gold White, que viveu entre 1827 e 1915. Ellen White foi uma das fundadoras da Igreja Adventista do Sétimo Dia e é considerada a figura central desse movimento, pelo menos no que concerne à estrutura doutrinária dessa instituição. Para os teólogos adventistas, Ellen White recebeu o espírito de profecia e, por essa razão, aquilo que ela falou e escreveu é considerado por eles como uma autêntica manifestação desse dom. Eles consideram que Ellen White foi agraciada pelo Espírito Santo com o dom profético para orientar a igreja. Desse modo, seus escritos são vistos como uma aplicação atual do testemunho de Jesus Cristo. No entanto, como veremos, muitas das supostas profecias e ensinamentos de Ellen White não passam de invencionices e interpretações esdrúxulas das Escrituras. Assistamos o vídeo e, em seguida, farei algumas considerações. Jesus apareceu várias vezes no Antigo Testamento já como um anjo. Mesmo no céu, ele era Miguel, o arcanjo. Mesmo no céu, ele era Miguel, o arcanjo. Ele era Miguel. Bem, diante de afirmações como as que acabamos de assistir, só podemos dizer que precisamos redobrar o nosso cuidado com as pessoas a quem emprestamos os nossos olhos e os nossos ouvidos na internet. Geralmente, os divulgadores de falsas doutrinas possuem uma facilidade de verbalização incrível. Além do que, são carismáticos e conseguem atrair e envolver os incautos com muita facilidade. Como dissemos no início do vídeo, essa falsa doutrina foi elaborada por Ellen White, líder maior da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em sua obra Primeiros Escritos, lançado pela editora Casa Publicadora, na página 164, tentando explicar a passagem de Judas 1 e 9, Ellen White escreveu o seguinte, abre aspas, Moisés passou pela morte, mas Cristo desceu e lhe deu vida antes que seu corpo visse a corrupção. Satanás procurou reter o corpo, pretendendo-o como seu, mas Miguel ressuscitou Moisés e levou-o ao céu. Satanás maldisse amargamente a Deus, acusando-o de injusto por permitir que sua presa lhe fosse tirada. Cristo, porém, não repreendeu a seu adversário, embora fosse por sua tentação que o servo de Deus houvesse caído. Mansamente remeteu a seu pai, dizendo, o Senhor te repreenda. Fecha aspas. Sabe, queridos, o texto de Judas 1 e 9 não afirma em lugar nenhum que Jesus é o arcanjo Miguel,
mas destaca uma batalha espiritual simbólica sobre o corpo de Moisés, em que Miguel confia a Deus a autoridade de repreender Satanás. Em sua obra Patriarcas e Profetas, lá na página 366, Ellen White escreveu o seguinte, abre aspas, ainda mais, Cristo é chamado o Verbo de Deus. É assim chamado porque Deus deu suas revelações ao homem em todos os tempos por meio de Cristo. Foi o seu Espírito que inspirou os profetas. Ele lhes foi revelado como o anjo de Jeová, o capitão do exército do Senhor, o arcanjo Miguel. Fecha aspas. Bem, como podemos ver, não estou aqui inventando absolutamente nada. Estou apenas citando o que Ellen White escreveu. Para não ficar nenhuma dúvida sobre a posição doutrinária dos adventistas em relação a Jesus, podemos citar ainda o teólogo adventista e autor do livro História do Adventismo, Mervyn Maxwell, que em sua obra Uma Nova Era segundo as Profecias de Daniel, diz o seguinte, abre aspas, Miguel, o arcanjo, cuja voz irá despertar os mortos, é Jesus, o Filho de Deus e nosso Salvador. Miguel, o Cristo glorificado. Fecha aspas. Bem, poderíamos citar aqui muitas outras referências de teólogos adventistas, assim como da própria Ellen White, para provar que essa é uma visão bem clara da Igreja Adventista. No entanto, quero passar a mostrar, à luz das Escrituras, que dizer que Jesus é o arcanjo Miguel não somente é um equívoco doutrinário, mas beira a blasfêmia. Pois bem, o arcanjo Miguel é citado nas Escrituras pelo menos 5 vezes. 2 vezes no livro do profeta Daniel, em Daniel 10 e 13 e Daniel 10 e 21, em Judas 1 e 9 e em Apocalipse 12 e 7. Em Judas 1 e 9 está escrito o seguinte, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Ora, se o arcanjo Miguel fosse Jesus, ele mesmo teria repreendido o diabo e não teria dito, o Senhor te repreenda, uma vez que o termo Kyrios, traduzido como Senhor nessa passagem, remete à pessoa de Jesus. Outro texto bíblico usado pelos teólogos adventistas para apoiar a heresia de que Jesus é o arcanjo Miguel é 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 16, onde lemos, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Bem, ao escrever a expressão com voz de arcanjo, Judas jamais pretendeu dizer que Jesus é o arcanjo Miguel, mas indica uma voz de comando, uma voz de autoridade. Ora, se a interpretação dos teólogos adventistas sobre a voz de arcanjo fosse verdadeira, então teríamos que dizer que Deus é uma trombeta, porque no mesmo texto menciona trombeta de Deus. No entanto, a expressão trombeta de Deus fala de um chamamento poderoso e solene, semelhante ao sonido de uma trombeta convocando uma tropa. Pois bem, seguem algumas passagens bíblicas que evidenciam a distinção entre Jesus e Miguel. Vamos à Bíblia? Em Hebreus capítulo 1 e verso 6, nós lemos, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Bem, queridos, esse texto deixa muito claro que Jesus está acima de todos os seres angelicais, inclusive dos arcanjos, não é? Em João, capítulo 1, verso 3, está escrito, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Em Colossenses 1, 16 e 17, nós lemos, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele.
e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Essas referências evidenciam que Jesus é o criador de tudo, inclusive de Miguel e de todos os anjos. Ele criou tronos, ele criou dominações, ele criou principados, ele criou potestades, enfim, ele criou tudo. Ele é o criador de tudo. Em Apocalipse 22, 8 e 9, nós lemos: E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Bem, esse texto deixa muito nítido que os seres angelicais não devem ser adorados, ao passo que diz que o Filho, ou seja, Jesus, deve ser adorado, inclusive pelos anjos, como lemos lá em Hebreus capítulo 1, verso 6. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Muito bem. Enquanto 1 Timóteo 6 e 15 e Apocalipse 17 e 14 dizem que Jesus é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, em Daniel 10 e 13 diz que Miguel é apenas um dos primeiros príncipes. E Daniel 12 e 1 diz que ele é o príncipe de Israel, o príncipe dos judeus. Diante do exposto, não nos resta outra alternativa a não ser refutar com veemência qualquer teólogo que afirme que Jesus é o arcanjo Miguel. Obviamente, pelas Escrituras, isso não é verdade.